se comparar com qualquer outro bairro que não seja aqueles que têm a mata nativa, etc. e tal, né? Mas os bairros da área central, ele deve ser um dos bairros que tem mais verde. E isso deve ter alguma coisa a ver com as campanhas de conscientização que nós fizemos pelo Olho Vivo e pelo Conselho Comunitário lá na época. Para quem não conhece o SECAP, isso é um condomínio, aquilo é outro. Aqui são os blocos. Dentro de cada bloco tem um jardim no meio de cada 2 escadas. E aqui, entre os blocos, você vê que tem árvore em tudo quanto é canto, né? Ó, aqui dá para ver um verdinho, que é uma demonstração de que em cada átrio desse tem alguma vegetação. O Parque SECAP tem 4.680 apartamentos. E o Olho Vivo foi distribuído durante 25 anos em todos os apartamentos do Parque SECAP. Só nos últimos anos que nós passamos a colocar displays. Eu acho que as revistas também, né, têm esse impacto no sentido de ter ajudado, de alguma forma, as pessoas a gostarem mais de Guarulhos, né? Elas acabaram se transformando, de alguma forma, para quem as acompanhava, um guia, né, da cidade, e o portal se empenhando em fazer digitalmente aquilo que o Olho Vivo, o Diário e até as revistas... Eu entendo que a gastronomia de Guarulhos evoluiu muito de alguns anos para cá, e também, aí puxando a brasa para a nossa sardinha, eu acho que a Weekend tem muito a ver com isso, porque nós batemos muito na tecla de que o guarulhense deve prestigiar o comércio da cidade. Prestigiando o comércio da cidade, comprando produtos feitos na cidade, você está ajudando a gerar empregos na cidade, a segurar os impostos aqui. E, cada vez mais, e o trânsito de São Paulo tem ajudado o comércio de Guarulhos nesse sentido, né, porque as pessoas evitam ir para São Paulo, só vão mesmo quando tem mais necessidade. E o guarulhense ficando mais aqui, novos estabelecimentos foram surgindo e não param de surgir. A Weekend, que vai sair agora no aniversário da cidade, nós vamos mostrar novidades que a cidade ganhou neste ano, muitos estabelecimentos novos chegando aí, gente de fora que está vindo investir aqui, gente daqui cuja segunda, terceira geração está investindo pesado na cidade também. E eu acho que esse sentimento de pertencimento, né? Eu sou guarulhense, tenho orgulho de ser guarulhense, eu acho que isso está fazendo diferença no sentido de que os estabelecimentos que são abertos aqui têm mais chance de crescer, de se desenvolver. As pessoas sempre, né, eu vi isso de perto, as pessoas sempre desejavam que o jornal cobrisse mais coisas, desse mais notícias, fizesse mais denúncias e por aí vai, né? Talvez muitas delas, ansiosas por ver suas demandas atendidas, não fazem ideia do quanto é caro fazer jornalismo, né? Fala um pouco disso. Então, o custo do preço do anúncio, né, o comerciante, às vezes, analisa quanto que aquilo vai pesar no seu caixa, né? E não tem ideia de quanto é preciso reunir de faturamento para conseguir pôr uma edição na rua. Uma edição da Weekend, por o menor número de páginas possível, que são aqui 32 páginas, custa R$25.000. E para você reunir R$25.000 de anúncios de R$400 e R$500 cada anúncio, em média, de um quarto de página, você precisa de 50 anunciantes de um quarto de página para pôr uma edição na rua para empatar, sem dar nenhum lucro. Quase metade disso de papel, impressão e distribuição. Né? Quase metade, se não for... Metade é papel, impressão e distribuição. Aí você tem folha de pagamento, você tem encargos sociais, impostos, a parte administrativa. Se fosse escrito, se fosse tudo página escrito blá 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 blá, custava isso, né? Aí você tem, quer dizer, o nosso ramo, você tem uma prestadora de serviço que tem como sua primeira despesa algo que não é a mão de obra, o que é sui generis. A maior parte dos prestadores de serviço tem na mão de obra, no time, o seu maior custo, como há de ser mesmo, né? E um jornal, uma revista, tem a impressão e o papel, o que explica muito o que vem acontecendo. Então, no mundo, né? Historicamente, nós temos sempre que ficar correndo atrás de recursos para tentar a sobrevivência, buscar a sobrevivência do dia a dia. Né? Mas não é só dinheiro, né? Fazer jornalismo também, o custo pessoal é muito alto, né? É uma dedicação. Se você bobear, eu costumo dizer, o portal Clique, por exemplo, né? Ele não tem a despesa do papel, não tem a despesa da impressão, mas se não houver uma disciplina de quantas horas por dia dedicar a ele te tolhe 24 horas por dia. Não é raro acontecer alguma coisa no domingo à noite, de 23 horas no domingo, está redigindo alguma coisa, postando no portal. Pararam a Via Dutra, puseram fogo em carro na Via Dutra em Cumbica.
internautas começam a mandar informação, a gente passa, bom, vamos publicar. Aí publica. Fora processo. Fora os processos. Processos foram, eu cheguei a responder 20 processos simultaneamente. Entre cíveis e criminais, 20 processos ao mesmo tempo. No tempo do jornal. Na revista é bem menos. E, claro, acaba perdendo alguns processos importantes, que também custa caro. Mas teve algum que você ganhou que foi... Teve um que foi um troféu. Guarulhos teve um deputado federal chamado Gerson Marcondes, eleito na gestão do prefeito Oswaldo de Carlos. Fui secretário de planejamento do de Carlos. Tal. E ele tinha sido engenheiro de uma imobiliária que tinha loteamentos em Arujá. E, no decorrer do mandato dele, a promotoria de Arujá pediu o indiciamento dele, o termo não sei exatamente como, por estelionato. E isso foi manchete do Olho Vivo. E ele, por intermédio acho que da Procuradoria-Geral, alguma coisa do tipo, usou uma estrutura lá que ele tinha direito como deputado e me processou. E aí nós apresentamos as alegações, a peça lá do Ministério Público em que ele estava respondendo aquele processo, e na sentença a juíza disse que eu não tinha feito nada mais do que cumprir o meu dever profissional de mostrar ao eleitor guarulhense com que tipo de político estava lidando. Aí sim, hein? Aí sim. Essa foi a sentença que foi o troféu da minha carreira, né? Muito bom. Legal. Mas teve sentenças dolorosas também. Financeiramente e não só financeiramente, né? Essa coisa de enfrentar o sistema, né? Dessa independência de sempre ao poder público, comprar briga com gente grande, isso também custa caro, né? Eu fui candidato a vereador na chapa do de Carlos. Na única eleição que o voto foi vinculado. O cara, para votar para vereador em mim, tinha que votar no candidato a prefeito do mesmo partido, no governador do mesmo partido. Foi uma eleição que teve todos os cargos, com exceção da presidência da República. Então, para votar em mim, o eleitor tinha que votar em todos do PMDB. Né? Então, ele se elegeu com os meus votos também. Né? E o jornal manteve a linha que tinha quando ele passou a ser prefeito. E as pessoas têm sempre mais o que reclamar da prefeitura do que elogiar. Alguém pensa ao contrário disso? Não, né? Por melhor que seja o prefeito. Por melhor que seja o prefeito. Imagine um prefeito ruim, então, né? E não paravam de vir as reclamações. E ele não admitia que o jornal falasse contra a gestão dele, porque ele achava que ele estava fazendo a gestão mais brilhante do mundo. Normalmente eles acham. Eles acham, né? E assim sucessivamente outros prefeitos que foram passando pela cidade nunca admitiam que estavam fazendo o errado, que estavam fazendo o mal feito, né? E sobre essa questão ainda, né, com grandes grupos, já teve problema com anunciante, porque denunciou isso, aquilo? Com vários. Um caso que eu me lembro bastante foi o Carrefour, da Vila Rio. Teve algum problema lá da conservação das carnes, e a vigilância sanitária foi alertada, foi lá e lacrou o Carrefour, colocou aquelas fitinhas preta e amarela lá, né? E eu mandei o fotógrafo lá, fotografou, e aí eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, que é uma empresa com um nome estrangeiro, não me lembro agora. Person Marcela, é isso? Bravo, né? E aí a pessoa que me atendeu falou, mas o Carrefour não é seu anunciante? E você vai publicar? Vou. Mas você está ciente que o Carrefour nunca mais vai anunciar no seu jornal? Eu falei, paciência. O que eu não posso deixar é as pessoas nunca mais lerem o Olho Vivo. E aí publicamos, né, com a ressalva, aquela ressalva lacônica que as assessorias de imprensa têm hábito de mandar, né, 3 linhas, né, que sempre zela pela qualidade de todos os produtos, tal, não sei o quê, que tinha sido um problema técnico momentâneo, tal, alguma coisa desse tipo. Alguns meses depois, a rede Carrefour comprou a rede Big, que tinha um supermercado no início da Avenida Paulo Facini, onde hoje é um Carrefour. E a transformação do Big em Carrefour foi anunciada no Olho Vivo. Então, nós compramos a briga com o Carrefour e eles tiveram o comportamento profissional de anunciar no jornal que tinha denunciado o Carrefour. Em compensação, teve uma história com a 6C, que os vizinhos começaram a reclamar que os funcionários paravam em frente. E eles fizeram a mesma ameaça,
Eu lembro que você, como a gente costumava dizer na redação, o seu Valdir paria um cabritinho de asa, dava pulo dessa altura aqui. Os caras ligaram para ameaçar. Eu vou dar matéria, claro que eu vou. Vocês estão pensando que vocês estão lidando com quem e tal. E eles, de fato, nunca mais anunciaram. Nunca mais anunciaram. Porque eles tinham um grande estacionamento, mas os funcionários não podiam estacionar no estacionamento do depósito. Então, eles estacionavam nas travessinhas daquela rua que circunda o CIC, e os vizinhos começaram a reclamar, porque vinha o filho da Dona Maria para visitá-la e não tinha onde parar carro, porque a rua estava cheia de carro da CIC. Porque não parava em frente às garagens. Começou a ter problema de, não consegue sair para o hospital, porque tem que achar os caras. Imagina achar um funcionário. E nós compramos uma briga com um grande anunciante que não teve o mesmo comportamento da rede francesa. E um juiz também comprou briga, né? O ex-prefeito, o falecido prefeito Neftales, tinha apoiado o Pascoal Tomeu para a campanha de 88, quando o Pascoal Tomeu se elegeu, e depois ele rompeu com o Pascoal e passou a fazer uma série de denúncias contra a administração. E nada das denúncias que ele fazia prosperava. Aí ele fez uma representação contra um juiz da cidade, agora parece que já falecido também, Jorge Rantum, insinuando que o juiz tinha algum acordo com o Pascoal Tomeu, porque nenhum processo que caía na vara dele, ele agia contra o Pascoal Tomeu. E eu caí na bobagem de publicar essa denúncia. Publiquei que o Neftales estava processando o juiz. O juiz entrou com ação contra o Neftales e contra o falecido Zé Portázio, que fez junto a denúncia. E o promotor público pediu a minha inclusão, propôs a minha inclusão como réu, porque a ofensa ao juiz foi praticada com o meu intermédio. O meu advogado da época, que, aliás, eu tenho um apreço, uma gratidão imensa, doutor Clóvis, até me emociono, desculpe. Clóvis. Nessa hora a gente aplaude. Cara que sempre correu junto, né? Sempre correu junto. Professor Clóvis Brasil Pereira. Professor de muita gente que se formou advogado nessa cidade, hein? O Clóvis falou, olha, se nós fizermos a defesa junto com o Neftales, vai parecer que você tem ligação política com ele. Você não tem nenhuma. Então, vamos fazer o nosso processo totalmente separado, deixa ele fazer a defesa dele, ele, o Portázio, fazer a defesa dele, vamos fazer a nossa defesa. E aí nós fizemos a nossa defesa. Os dois acabaram falecendo sem terem sido condenados. Não sei que expedientes, quais foram os remédios jurídicos que eles utilizaram, e a nossa defesa não prosperou, e eu fui condenado na criminal a 4 meses de detenção. Como era primário, o Clóvis entrou com pedido de sursi, e eu pude cumprir esse sursi durante 2 anos, e, nesses 2 anos, eu fiquei com os meus direitos políticos suspensos. Só que eu não sabia dessa consequência, né? No ano 2000, cheguei lá no Parque Secap para votar, aí era eleição para prefeito, e cheguei lá na sessão para eu votar, meu nome não estava na lista dos eleitores. Eu não entendi por quê, fui ao cartório eleitoral, e lá eu soube que eu não era um cidadão. Você relatou para nós que essa foi a sua... talvez uma das piores passagens, né? Exato. E também na eleição de 2002, aí o suicídio já tinha sido cumprido, mas concluiu em maio e não dava tempo de retomar, revalidar lá minha condição de eleitor. Bom, tem algumas notícias eu tenho um texto, me socorrer aqui de uma anotação. Eu não me lembro que ano foi. Eu tive a felicidade de ganhar do Marcelo Toffoli, um rapaz de Guarulhos, pai do Dudu, né? Do João Toffoli. Ele foi sonoplasta de peças de teatro. E ele me presenteou com uma fita cassete. Tem muita gente aqui que não sabe o que é isso, né? Sabe, Maria Clara, o que é uma fita cassete? Uma fita cassete o conteúdo, o áudio da peça brasileira Profissão Esperança, que foi encenada pelo Paulo Gracindo com trechos cantados pela Clara Nunes. E o Paulo Gracindo interpretou nessa peça um poema do poeta português José Régio. E esse conteúdo tem muito a ver com essa saga, com essa situação de você enfrentar o sistema, de ter que ficar matando um leão por dia, como se costuma dizer.
Eu vou tentar apresentar para vocês esse poema sem ler. Vou deixar aqui para me socorrer, caso seja necessário, né? Estou reduzido aos meus instintos. Estou entregue aos meus sentidos. Arrancaram minha carta de cidadania, dissolveram minha consciência, mas me deixaram essas palavras na boca e eu as digo como José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Olhos com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços. E cruzo os braços e nunca vou por ali. Minha glória é essa, não acompanhar ninguém. Não vou por ali. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se o que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar meus pés sangrentos aí por aí. Se vim ao mundo, foi só para deflorar florestas virgens e desenhar meus pés na areia inexplorada. O mais que eu faça não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe, a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, e tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto sangue, espuma e cânticos nos lábios. Só a razão e a paixão é que me guiam. Mais ninguém. Que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, não me diga, vem por aqui. Minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. José Régio. Obrigado. Agora a gente precisa correr para entregar aqui os nossos slides. Vamos lá. Bom, boas notícias são boas de dar, né? Tem algumas assim que são marcantes? Teve um reconhecimento que eu tenho muito orgulho, que eu fui reconhecido como cidadão guarulhense pela Câmara Municipal de São Paulo, um projeto do então vereador Lúcio Nogueira, que me apoiou quando fui candidato a vereador, e eu o apoiei, ele foi eleito em 1988. Você disse Câmara Municipal de São Paulo, mas é de Guarulhos, certo? Entendi. Câmara Municipal de Guarulhos. Falei São Paulo? Falou. Que eu sou guarulhense, mas não deixo de ser paulistano. Saiu-se bem. Saiu sem querer. E também por ter sido aceito como membro efetivo da Academia Guarulhense de Letras, que eu tenho muito orgulho, muito prazer de fazer parte. Notícias difíceis de se dar, tem algumas também, né? Sim, algumas. Uma notícia legal foi que nós fomos cobrir a inauguração do aeroporto, que acho que o aeroporto é um marco divisor de águas na cidade de Guarulhos, na história da cidade. E duas notícias muito tristes que nós tivemos que dar, também ligadas ao aeroporto, foi a queda do avião da Transbrasil, no Jardim Cintila, ali perto da Vila Barros, se eu não me lembro o ano agora. Muita gente morreu, muitas casas foram destruídas, uma notícia que nós não gostaríamos de dar. Outra notícia triste foi a morte dos Mamonas Assassinas, um grupo que nós apoiamos muito no começo, quando se chamava Utopia. O Utopia ia se apresentar num barzinho, no Lua Nua, na Timóteo Penteado, e nós noticiávamos, e todas as vezes que eles iam fazer show no Secap, nós apoiamos muito o começo do Mamonas. O Alexandre de Paula era o nosso repórter fotográfico na época, foi fotografar os Mamonas gravando o disco na EMI Odeon. Ele tem as fotos desse momento histórico da música brasileira, e foi um momento de muita dor nós noticiarmos o falecimento dos Mamonas.
Bom, vou passar correndo por aqui, né? Falar dos passos em falso, né? Então, a gente cometeu alguns acertos, mas teve erros também que foram importantes. O afã de noticiar, às vezes a gente pode incorrer em erros, né? Um cidadão foi à Câmara Municipal para fazer uma denúncia contra um cidadão, e a repórter, apresentaram ele para a repórter, ela pegou a informação da denúncia que ele ia fazer na Tribuna Livre, acabou não chegando a fazer, e nós corremos e ainda deu tempo de incluir na edição e publicamos, e o cara não fez a denúncia efetiva contra o funcionário, e o funcionário nos processou. Um funcionário da Câmara que estava sendo acusado de tentar facilitar as coisas lá para um contribuinte. Além disso, também tem lançamento de produto, né, que às vezes não dá certo. Produtos que nós lançamos e que não foram adiante. Na Weekend, a Weekend foi assim, teve uma aceitação de público assim fantástica. E nós entendemos que a Weekend poderia se repetir em muitas cidades, em bairros de São Paulo, tal, e que o mesmo conteúdo, com algumas ressalvas, poderia ser replicado em outros lugares. E aí lançamos a Weekend Jardins, que foi um fracasso comercial e financeiro assim, que é terrível. Nós envolvemos a Mônica, fez um levantamento dos prédios lá onde para nós distribuirmos a revista, mas os condomínios nós deixávamos a revista e os moradores não recebiam. A gente não sabia falar a língua dos caras. Nós era uma região que não precisava de uma revista como a nossa, e nós não fazíamos diferença nenhuma para aquele público, e nós não soubemos fazer essa leitura, e foi um fracasso retumbante. Dívidas que nós acumulamos lá, que estamos pagando e vamos pagar por muito tempo ainda. E, bom, aqui teve uma pequena amostra, né, dos talentos de artista, né? O que nós colecionamos aí nesse... cantor? Cantor de karaokê. Cantor a sério, pelo menos, de karaokê. Já ganhou bastante troféu, né? No Nippon Country Club, aquele clube japonês em Arujá, fazia campeonatos concursos de karaokê, e eu participei algumas vezes cantando em português e em italiano, e cheguei a ganhar primeiro lugar, tanto em música brasileira como em música internacional, cantando em italiano. Roteirista e ator, né? Da peças do Versos Roubados. Os Versos Roubados, não sei quem que teve a oportunidade de ver. Quem é que já viu Versos Roubados? Uma galera. Opa, olha aí. É uma coletânea de letras de músicas dos principais compositores brasileiros, que eu juntei em 1990, inspirado num trabalho do Castelo Hans, e que eu já apresentei, acho que umas 50 vezes aí, mais ou menos. Está bom de fazer mais uma, né? E escritor, né? Tem o livro, né? Que lancei o livro no ano passado, era apenas uma brincadeira, contando um pouco contando mais do que o que eu contei hoje aqui dessa trajetória. Tem um trechinho de uma apresentação, depois você comenta um pouco aí. Uma coisa disruptiva. É um evento da Academia Agronense de Letras. É do Taiguara essa música? Não? De quem que é? É Antônio Marcos, Sonhos de um Palhaço. E aí se paramentou e tudo? Era é um evento anual da Academia Agronense de Letras. Aliás, deixa eu aproveitar que dia 5, lá no Bienal do Livro, das 18h30 às 20 horas, é o evento desse ano da Academia de Letras. Renatão vai precisar ser ninja hoje, hein, Renatão? Vai lá. Inspiração, quem te inspira? Muita gente, né? Mas acho que o que cala mais fundo são os meus antepassados, né? Meus pais, meus avós, notadamente meu avô materno, Francisco José Martins Álvares. Vovô Francisco. E o Plaza, Francisco, né? Você falou e o Plaza. Dois Franciscos importantes na minha vida, hein? É mesmo, né? É verdade, coincidência. Oi? É. Dá para fazer um outro livro com esse tema. Grande Simone. E o que mais te inspirava Olá, Simone. no vovô Francisco? Que mais? Uma coisa que eu não lembro exatamente com que palavras, mas é uma coisa que rege a minha vida. Em algum momento, qualquer momento da sua vida que você olhar para trás
você tem que ter orgulho do que fez. E nunca vergonha. Você está indo muito bem. Aos 65, a essa altura já? 65. Está indo muito bem. E propósito, qual que é o seu propósito? O que tem regido a minha vida na comunicação, eu acho que representa bem esse megafone aí. É dar voz a quem não tem. Os governos sempre encontram jeitos de falar à população. Publicam coisas nos jornais, distribuem material, botam um carro com alto-falante no bairro onde quer falar para aquela população, colocam outdoors, usam o nosso próprio dinheiro para falar o que interessa a eles. E o cidadão? Como é que o cidadão se faz ouvir perante as autoridades? Né? Pode ser que a imprensa não cumpra como devesse sempre o seu dever, mas, se não fosse a imprensa, como é que a população iria se fazer ouvir? Então, eu tenho feito disso um exercício principal da minha carreira de jornalista, é dar voz a quem não tem, e quem não costuma ter voz é o povo. Então, eu acho que é obrigação de todo veículo de comunicação, por exemplo, os impressos, que o papel de imprensa é imune, nenhum imposto incide sobre o papel de imprensa, para que ele tenha utilidade. E eu costumo dizer que, se não tiver utilidade pública, não tem utilidade nenhuma. E, bom, como é uma história que eu conheço, acho que o que eu posso complementar sobre o propósito é o de servir, né? Sempre disposto a servir, sempre disponível, às vezes até mais do que talvez em alguns momentos seja saudável, né? Mas acho que servir também é menos saudável do que é para o convívio familiar, né? A gente não acompanha como deveria os filhos crescendo, os netos crescendo, né? Quantas semanas eu fico sem ver seus filhos, por exemplo, né? Os meus netos adultos também não tenho tanta presença com eles quanto eu gostaria. Meus filhos do segundo casamento, tem o Renan, que está aqui com 17 anos, que eu acho que é uma idade que precisa muito da presença, da participação do pai. O moleque vai bem, craque de handebol. Aí, Cleia. Gente nossa, ó, Renanzinho. Cleia, que é craque, uma das maiores craques da história do handebol de Guarulhos, está na plateia aqui. Poxa vida. E nós temos um aprendiz aí, Cleia. Opa! Cleia, parceirona, amiga de sempre. Ela é incrivelmente boa jogadora, mas ela é melhor amiga do que jogadora de handebol. Nossa amiga, tá vendo? E medo? Do que tem medo? Olha, eu sou muito ativo, né? Eu gosto muito de andar, de estar em atividade. Eu tenho medo de ter alguma doença que me tolha, que me faça depender de outra pessoa. Né? Então, quero... Tem até uma piada que diz, né? Quero morrer que nem meu tio, que morreu dormindo, e não como os 40 passageiros do ônibus que ele estava dirigindo. Né? Quando eu perguntei desse medo, você também falou de um pesar, né? De um grande pesar que você tem, né? Na vida. O seu grande pesar na vida. Você se lembra o que você falou? As coisas que mais te chateava de fazer, que teve que fazer muitas vezes como empresário? Demitir. Demitir funcionário é uma coisa que não me desce, eu não gosto de fazer. O que já segurou de maluco fazendo hora extra, mano. Nossa. Cara que tinha que ser demitido, que estava me fazendo por merecer, mas fui segurando. É uma coisa que eu não gosto. Agora, admitir é uma coisa que eu gosto. Ver foto da equipe com aquele monte de gente e tal, né? Era um orgulho, mas hoje está muito, muito difícil de manter uma equipe grande. Né? Até tinha um slide aqui sobre o prazer de formar, muita gente que passou, mas eu pulei. Vamos em frente. E qual é o sonho? O sonho é que as coisas que a gente faz frutifiquem. Eu costumo dizer que, se cada um cuidar da porta da sua casa, o mundo estará limpo. A gente bate muito nessa tecla das pessoas não jogar lixo na rua, não jogar bituca de cigarro na rua, né? Não parar o carro no lugar, na vaga que não lhe pertence, nem um minuto. Né? Então, eu acho que o sonho é fazer que essas coisas que nós pregamos, eu estou completando aí, sei lá, perdi a conta de quantos anos de jornalismo, né? 37 anos, de Olho Vivo para cá, do início do Olho Vivo para cá, 37 anos. E se somar os da adolescência lá, já dá 50. Foi né? só o que fez. Né?
Então, eu acho que o sonho é fazer com que as pessoas tenham mais consciência de zelar pela cidade, zelar pelo seu país, que não vendam o voto, porque, evidentemente, que quem vende o voto está ajudando a eleger as piores pessoas que podem ser eleitas. Então, o sonho é que nós tenhamos uma cidade, um estado, um país melhor. Isso vai depender da consciência de cada pessoa. Não é um governo que vai fazer com que isso melhore. Isso vai depender da educação que as famílias dão para os seus filhos e para que os bons exemplos frutifiquem. Falar em filhos nesse micro-universo, tem sonho para esse universo? Eu tenho um sonho que os meus filhos, meus netos, sigam essa lição do meu avô, e que qualquer que seja a profissão que sigam, que façam o melhor que esteja ao seu alcance, qualquer que seja a profissão, que a exerçam com dignidade, que efetivamente possam sempre olhar para trás e ter orgulho do que fizeram. Simone está indo melhor que eu. Simone está indo melhor que eu. Mas é a busca, é isso aí. E, por fim, o que traduz a sua história, além de trabalho pacas? Trabalho pacas é algo que traduz sua história, mas o que mais? Eu acho que é uma espécie de consciência do dever cumprido. Eu acho que o que estava ao meu alcance fazer, eu tenho procurado fazer, evidentemente com falhas, porque sou humano e, como humano, erro. Teve situações em que eu demiti gente gritando com o cara, por exemplo, coisa que eu não faço mais, né? Então, tenho um equilíbrio, eu tenho obrigação, que aos 65 anos, de ter um equilíbrio emocional melhor, né? Mas eu acho que tenho a sensação de dever cumprido, de ter feito pela minha cidade o que estava ao meu alcance fazer. E acho que pessoas que trabalharam comigo e que eu vi prosperarem, que foram bem na profissão, eu tenho um orgulho de ter ajudado a formar essas pessoas. Às vezes encontro pais de família que trabalharam distribuindo jornal no SECAP e falam: pô, aquilo foi muito importante para mim, foi o primeiro dinheirinho que eu comprei uma bicicleta, não sei o que foi importante e tal. Eu acho até que eu sou contra algumas coisas do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu acho que trabalhar aos 14, 16 anos, dependendo da função que exerça, não faz mal ao adolescente, pelo contrário. Mas eu sou legalista, então a gente cumpre a lei. Complementando, né, assim, estou orgulhoso de ter me segurado bem aqui, né? Eu acho que eu posso dizer que o que traduz a sua história, pelo menos da minha perspectiva, acho que não falo só por mim, mas pelos meus irmãos, né? Sobretudo pela Simone, que viu mais comigo, né, do que o Renan e o Vinícius. Mas acho que traduz a história, uma vida de serviço. Um cara que ficou chateado porque não conseguiu doar sangue, porque estava anêmico, sei lá, é uma bobagem qualquer. Pô, mas eu fui lá, queria ter... Então, o sangue que eu fui doar para o Clóvis Brasil Pereira não pôde ser aproveitado, eu fiquei muito chateado com isso. E uma busca incessante por fazer a coisa certa, ser a pessoa certa, fazer o que tem que fazer. Enfim, então, serviço de uma busca incessante por fazer a coisa certa, ser uma pessoa certa. E de ser um puta cara, né? Então... Você é um orgulho para todos nós. Senhoras e senhores, Valdir Carleto. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença. Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio. Obrigado aos meus filhos, meus netos. A Nilda, que está aí também, veio correndo do trabalho para me prestigiar. Bom, senta lá mais um pouquinho só. Gente, desde já, desculpa, porque eu atrasei o evento em 15 minutos, porque a conversa estava boa, né? Então, vocês me perdoem. Mas vocês também demoraram para entrar, vocês estavam lá no café. Botar a culpa em alguém, né? O cara também não fala. Aí, vamos fazer aqui perguntas. Não sei como é que está aí, né? Tem mais de 10. Putz, então... Eu prometo responder por e-mail a todas elas, tá? Não, vamos fazer melhor. A gente toma um café. Hã? O Zezé está falando, não toca aí que eu quero escutar. Né? Então vamos lá. Vamos combinar de ser papum. Valdir Carleto. Paulo Mâncio, da Lupacom. Paulo, levanta a mão aí. Paulo, nosso colega.
Por que os veículos de comunicação de Guarulhos não são tão fortes quanto o tamanho da cidade? Temos exemplos de cidades menores com veículos de comunicação muito mais fortes do que aqui. A proximidade com São Paulo é muito nociva para Guarulhos. Nenhum magazine da cidade anuncia nos veículos locais, nenhum banco, nenhuma seguradora, então, nenhuma loja de eletrodomésticos, supermercados raríssimos, né? Então, o fato de estar aqui do lado de São Paulo prejudica muito os órgãos de imprensa daqui. Ricardo Chacur, RC Condomínios. Ricardo, levanta a mão, está aí? Está lá? Qual a diferença entre Guarulhos das décadas 80, 90 com hoje em dia sobre a ótica de um empreendedor? Eu acho que a cidade evoluiu bastante. Gente de fora que veio dar um cutucão, né, em empreendedores da cidade que eram um pouco mais acomodados. Eu costumo usar como exemplo a loja do pai do Zeituni, a Casa da Borracha, na Rua Dom Pedro, que ele estacionava o carro dentro da loja até os últimos momentos na Rua Dom Pedro. Não tinha mais como... Era totalmente fora de propósito aquilo, né, que o Ari fazia. E se não fossem esses empreendedores com uma outra visão que vieram de fora, talvez essa mentalidade retrógrada permanecesse. Então, eu acho que a cidade evoluiu muito. A gente dizia que não tinha onde comer em Guarulhos, e hoje só vai comer em São Paulo quem faz questão de ir, porque nós temos excelentes restaurantes na cidade. Muito bom. Caê Mendrone, da Folha Metropolitana. Caê. Nosso colega. Lá no fundo. Caê. Caê, que eu conheci pequenininho lá no Secap, hein? Está pequenininho ainda. Não, cruel. 1-0, hein, Caê? Qual a importância da mídia impressa em Guarulhos? Você acha que ela vai acabar? Eu acho que ela vai acabar, mas vai demorar bastante ainda. Pode deixar que ainda vai demorar bastante. Tá? Eu acho que precisa de perseverança, é muito trabalho, não é fácil, tem que procurar entender o que o leitor quer, falar a linguagem do leitor, né? Eu acho que vocês têm feito um bom trabalho na Folha Metropolitana nesse sentido. Hoje mesmo eu vi uma pauta sobre a Avenida Brigadeiro Faria Lima, acho muito positivo esse tipo de reportagem, e acho que estão no caminho certo. Acho que tem sobrevida, sim. Da mesma forma que diziam que o rádio ia acabar quando surgiu a TV. Vou complementar dizendo que tem gente pagando caro por disco de vinil. Então, isso deve querer dizer alguma coisa. Verdade. Mais um colega da Folha Metropolitana, o Ítalo. Pode levantar a mão, Ítalo. Ítalo Giovanni Galo. Esse eu conheci menorzinho ainda, meu cunhado. Continua pequeno. Eu conheci em 1972. Denunciei a idade, hein, Ítalo, desculpa. Estamos cheios de amigo Playmobil. Está cheio. Qual seria a melhor notícia ou matéria que o senhor gostaria de dar em seus veículos de comunicação a partir do ano que vem, em que um novo presidente assume o nosso país? Os índices de criminalidade reduzidos a quase zero. Fim da corrupção. Fim da corrupção. Eu sou um sonhador. Sonhamos juntos. Hernani, da House Shine. Lá, Hernani. O senhor falou que já passou por vários processos e que perdeu alguns. Teve algum deles que você reconheceu a derrota e mudou tua forma de fazer jornalismo? Eu respondi um processo que foi arquivado, não lembro bem por qual razão, mas estava errado. Houve uma obra na Avenida Paulo Facini, de canalização do córrego que passava dentro lá, e a obra foi mal feita, a calha rompeu, e a Paulo Facini ficou inundada da Avenida Tiradentes até a Monteiro Lobato durante mais de um ano, se eu não me engano. E eu fiz um título assim: Obra da Paulo Facini mostra que Papoto é incapaz. E ele me processou. E eu deveria ter escrito incompetente, porque chamar alguém de incompetente não gera processo, mas chamar de incapaz gera. Então, eu fui aprendendo dessas nuances, né? Você pode dizer a mesma coisa com outra palavra que não gere processo. Com todo respeito ao falecido Papoto, de quem eu respondi 5 processos movidos pelo Papoto, e depois que ele deixou a prefeitura, me tornei amigo dele, sou amigo da família, da filha dele. Ele entendeu que eu criticava quem estava ocupando a função de prefeito e não a pessoa do Vicentino, que era um cara fantástico. Paulo Celso, da PC e MR Corretora de Seguros. Paulo, está aí ainda? Está lá no fundo. Está lá no fundão. Aí, Paulo.
Você não tinha medo de sofrer algum tipo de retaliação e de fecharem a sua empresa com alguma publicação contra o sistema? Olha, o que mais se faz contra um órgão de imprensa que busca ser independente é o cerceamento financeiro, né? E os processos, etc. e tal. Na segunda gestão do Neftalhes, em 97, quando começamos a denunciar a questão das fazendas que a família comprou, etc. e tal, nós começamos a receber alguns telefonemas intimidadores, dizendo que sabiam que eu tinha família, que sabiam onde que meus filhos estudavam, coisa desse tipo. Mas foi a única época que teve esse tipo de... Eu tenho até uma noção de quem possa ter sido, mas não quero ser leviano de levantar essa questão. Na verdade, também é uma coisa importante, né? O que o poder público representou no faturamento de todos os nossos veículos, historicamente, era um traço. Em geral, 5%. Nunca passou de 5%. Você não vai anunciar? Me belisca. Faz falta? Faz. A prefeitura nos deve qualquer coisa acima de R$100 mil, que está fazendo muita falta no nosso caixa, da gestão do Almeida ainda. Esperamos que um dia possamos receber. Mas, digamos que nós estivéssemos dependendo exclusivamente desse valor, nós teríamos fechado alguns anos atrás. Né? Bom, Ricardo da Vida, Nexus Consultoria, Coaching. Cadê o Ricardo? Ali na ponta. Qual furo de reportagem você gostaria de ter tido a oportunidade de divulgar em seus jornais? Furo de reportagem, gostaria de ter a oportunidade... Não. Difícil de lembrar, mas está uns 300, sei lá. É mó ruim ser furado, cara. Ninguém gosta de ser furado, não. Gosta de ser furado. A gente vai contar uma história. Não, imagina, a gente sempre deu a notícia antes. Sobre coisas que de deslizes, eu sempre fui contra de fazer reportagem policial. O Polese, quando veio ser sócio, não, tem que ter. Quando virou diário, então, foi inevitável. E, na época que eu estava de saída do jornal, não me lembro exatamente como é que foi, algum cara foi preso como estuprador, e alguém lá do DP arrumou uma foto do cara para o jornalista, e essa foto foi publicada, e a foto não era do estuprador, era de um assaltante. A foto estava errada, eu não sei o que deu isso depois, porque eu saí, eu não sei como é que ficou o processo. Mas era um processo que o jornal tinha tudo para perder, porque sabem o que acontece com os estupradores no presídio, né, gente? Então, é um erro gravíssimo, que não teria sido cometido se a minha cartilha de não fazer jornalismo policial tivesse sido seguida. Vamos lá. Carlos Cepeloni. Esqueci o nome da tua empresa, Carlos. Dharma Treinamentos. Isso. A imprensa também é corrupta. Publicam coisas tendenciosas. Como se proteger disso? Olha, eu não tenho provas para apontar o dedo para ninguém. A gente ouve falar que sim, né? Que há veículos que extorquem pessoas que respondem processo, uma coisa ou outra, para não publicar, etc. Eu não posso apontar o dedo para ninguém. Mas é voz corrente de que isso existe, e eu acho que em todas as profissões existem bons e maus profissionais. Finalizando, Antônio Carlos da Infovendas. Olá, Antônio Carlos. Qual manchete você daria em um jornal fictício de circulação nacional em 1º de janeiro de 2019? Jornal fictício de circulação nacional? Acho que eu daria uma notícia fictícia. Todos os problemas estão resolvidos. Que bom seria. Eu torço muito para que dê certo. Torço muito como cidadão, como brasileiro, eu quero que o novo governo dê certo. Mas eu não tenho esperança de que todos os problemas serão resolvidos, como muita gente tem essa esperança. Isso é uma via de muitas mãos e que depende de todo o povo e não de um Messias. Mesmo que seja o Jair Mesmo Messias. que esse tenha o nome de Messias. Bom, gratidão. Senhoras e senhores, mais uma vez... Muito obrigado. Obrigado, hein, gente?